Fala, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E nós finalmente estamos de volta, graças ao Criador, depois de algum tempo sem conseguir gravar. Então esse vai ser um vídeo mais de alguns recados importantes, verdades, revelações, mas vai ser um vídeo mais curto. Assim eu espero, porque às vezes as coisas fogem do controle, mas... Então o que eu gostaria de começar a falar para vocês? Em primeiro lugar, nós chegamos, já faz um mês ou mais, a marca dos 700 inscritos, então muito obrigado a todos vocês, glória ao Criador. E a verdade é que o Criador está no controle de todas as coisas, é a mão dele que faz alguém crescer ou ser derrubado. Então, eu vou ser bem sincero, é um número bem modesto, para falar a verdade, em comparação a termos de YouTube, mas eu estou muito feliz porque a cada pessoa que a gente consegue impactar, literalmente, se tiver alguém sendo edificado pela palavra do Criador, eu já estou feliz, porque na verdade eu faço vídeo pensando que só tem uma pessoa aqui na minha plateia, que é o Senhor Jesus. Bom, e todos nós devemos sempre apontar para Ele. Se você assiste alguém ou se você conhece alguém que fala de Jesus, mas que não está apontando para Ele, ou seja, está tomando glória para si, essa pessoa não é do Criador. Por quê? Porque tudo que nós devemos fazer é simplesmente refletir a glória dele e, como um espelho, apontar para Ele. Tanto é que Paulo, o apóstolo Paulo, que participou através da graça do Criador, que lhe concedeu poder, sabedoria, fé e todos os dons, autoridade, ele simplesmente ressuscitou pessoas, curou milhares de enfermos através do poder do Espírito Santo, entre outros feitos dele. Viajou por centenas de países pregando o Evangelho. E ele mesmo falou que aquele que se glorie no Senhor. Ou seja, porque a glória não é nossa, a glória simplesmente é dele. E isso para todo aquele que serve a Jesus, aquele que se rende ao Evangelho, deve entender isso. Não é sobre nós mesmos, mas é sobre negar a nós mesmos, porque essa é a única forma de salvação e a única forma de haver verdadeira harmonia e unidade. Não é cada um sendo o seu próprio Deus, vivendo do seu próprio jeito, mas com alguém no centro. Uma cidade santa em que existe um rei. Um rei que tem verdadeira autoridade, que é digno, pois derramou o seu sangue para comprar a nossa salvação, para pagar pelos nossos pecados. E isso muitos não entendem filosoficamente, porém não é uma questão filosófica, porque o Evangelho é loucura para os gregos e escândalo para os judeus, mas para todo aquele que crê é poder de salvação. Então, nós devemos crer no Evangelho não porque ele faz sentido simplesmente, de modo lógico, por uma religião, pelos princípios e valores, porque isso é religião. Isso, as filosofias desse mundo, as falsas religiões, elas conseguem cumprir com esse quesito. Porém, nós devemos colocar o Criador à prova. Essa é a diferença. É você ter uma revelação viva da verdade. Através do que? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Então, se você buscar a Ele de todo o coração, você clamar, invocar pelo nome do Senhor, e esse invocar representa algo ativo, algo no qual você clama das suas entranhas, você questiona se Ele é real, se Ele é verdadeiro, o porquê das coisas, o porquê da existência do mal e todas essas coisas, e você busca pela verdade, você vai encontrar. A verdade vai se revelar a você conforme
você desejar, que é o que aconteceu na minha vida e nas de milhares de pessoas, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Enfim, então, sim, nós devemos evoluir em conhecimento, que é uma das manifestações do Espírito do Criador, 7 Espíritos de Deus, que eu sempre falo para vocês, Isaías 11:2. Um deles é o conhecimento. Porém, só conhecimento não é suficiente. Entende? Nós devemos ter uma revelação viva do Criador. Bom, o que mais que eu gostaria de falar para vocês? Então, muito obrigado realmente por estarem aqui nessa jornada, fazendo parte disso, que a gente possa continuar crescendo para a honra e glória do Criador. Então, para explicar para vocês por que eu falei que Deus está no controle de de quando que um canal cresce, por exemplo, ou um ministério, né? Porque eu esperava que as coisas crescessem mais rápido. E é óbvio que talvez exista alguma responsabilidade minha, mas a verdade é que eu não me importo muito eu busco entregar o melhor para vocês, não pensem que não, mas eu não quero tornar a experiência melhor possível a ponto de fazer dentro do sistema com que esses vídeos viralizem, entende? Senão eu me preocuparia mais com edição, eu me preocuparia em falar coisas mais agradáveis, que não é o objetivo aqui. O objetivo é ser guiado pelo Espírito Santo de acordo com a graça que é concedida a este ministério, ou seja, não é só esse jeito que eu faço que é o jeito certo, existe uma diversidade de ministérios. E eu percebi que o Criador tratou muito no meu orgulho, Ele está tratando muito no meu coração, na pureza, e me fazendo ver, já faz tempo, de que eu tenho que servir Ele, não por causa dos resultados, não que eu desejasse fazer algo por mim mesmo, mas querendo ou não, a gente gosta dos resultados. Mas não pensando em resultados, mas sim fazer por amor a Ele, e o mais importante é no processo nós mesmos sermos transformados, conforme a gente prega o Evangelho, conforme a gente caminha nesse caminho estreito, nós somos transformados. Não é simplesmente sobre resultados objetivos que são consequências, são frutos, mas é sobre aquilo que Ele transformou dentro de você. Porque os frutos do Espírito, eles são a manifestação para fora de algo que está aqui dentro, que o Criador moldou em você. Os frutos, eles vêm da árvore. Então o que importa é a árvore ser tratada, é você criar raízes profundas para que quando vier o vento, a tempestade, a sequidão, essa árvore não seque, não caia e não deixe de dar fruto. Bem como a casa edificada sobre a rocha, que é aquele que ouve a palavra e a pratica. Bom, então eu acho que deu para vocês entenderem nesse sentido. Eu creio que no futuro tem coisas grandes, eu tenho que acreditar, né? Nós não podemos ambicionar, cobiçar, mas ao mesmo tempo eu creio e eu desejo ver muita salvação de almas. Eu não sou ninguém, mas eu desejo um dia ver assim salvação, cura das pessoas, física e interna mesmo, espiritual. Eu desejo ver, sabe, eu tenho um desejo por trazer o reino de Deus a essa terra, por servir o Criador da melhor forma possível, e querendo ou não, nós temos o desejo de que as coisas cresçam e que a gente impacte as pessoas, mas ao mesmo tempo o Criador, ele olha muito mais profundo do que nós, os pensamentos dele são muito mais altos do que os nossos, então as coisas ocorrem no tempo dele. E eu acho que esse é o principal para encerrar o entendimento desse vídeo. E
Em breve, então, mais estudos bíblicos e muito mais conteúdo para vocês. Então, muito obrigado pela presença, que o Criador vos abençoe e até a próxima.